A palavra de Deus em Apocalipse 18, no versículo 2, diz o seguinte: Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, diz o verso 3. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Eu quero cumprimentar você com a graça e a paz de Deus Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dizer para você que o estudo de hoje contém uma profecia significativa. E durante esse estudo aprenderemos o que significa a queda de Babilônia, descrita no livro de Apocalipse. Este é um texto enigmático realmente. Porque se nós olharmos para a história, veremos que a antiga Babilônia de Nabucodonosor, ela caiu na realidade por volta do ano 539 a.C., dizem os historiadores. E esta profecia contida no livro de Apocalipse foi escrita por volta do ano 90 depois de Cristo. Ou seja, mais de 600 anos após a queda da antiga Babilônia, foi proclamada uma profecia: caiu, caiu a grande Babilônia. Que Babilônia é essa que é predita em Apocalipse como tendo caído? Vamos entender isso através do estudo de hoje, o estudo de número 60, que tem como título A Queda da Moderna Babilônia. Eu convido a você que se coloque de joelhos e ore juntamente comigo para buscarmos entendimento do alto, para compreendermos este importante estudo que faremos agora. Vamos orar? Santo e eterno Deus, soberano Criador do universo, nós exaltamos o Teu nome e o nome de Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo grande privilégio de podermos aprender sobre esta profecia significativa da Tua Palavra. A profecia que aponta a queda da grande Babilônia. E te suplicamos, Senhor, que nos dê a compreensão exata desta profecia. Abençoe aos nossos telespectadores, dando a eles também, Senhor, o discernimento necessário para despidos de todo preconceito, para despidos de toda preferência religiosa, eles consigam, Senhor, compreender a importância dessa mensagem para as suas vidas. Nós te suplicamos essas bênçãos, em nome de seu amado Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Vamos então agora, durante o nosso estudo, delinearmos pergunta a pergunta, resposta a resposta, ponto por ponto, nota por nota, os detalhes dessa profecia tão significativa da palavra de Deus. Uma profecia que aponta para a queda da grande Babilônia. Seria essa a queda de uma grande cidade que já há mais de 600 anos já havia caído? Por que a necessidade do apóstolo João anunciar novamente a queda de uma cidade que já havia caído há mais de 600 anos? Ou seria esta a queda de uma outra cidade que teria domínio igualmente mundial
na sequência profética. Cidade essa que promoveria um sistema de adoração corrompido. Vamos entender então o que representa esta importante e enigmática mensagem. Veja aí em sua tela a pergunta de número 1, que diz assim: que anunciação se segue imediatamente à mensagem da hora do juízo? De Apocalipse 14, 6 e 7. Vamos ver que mensagem é essa. E o outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu, Babilônia, aquela grande cidade. Apocalipse 14, verso 8, primeira parte. Então nós vemos que no estudo anterior vimos a mensagem da hora do juízo, que é também chamada a primeira mensagem angélica. Agora nós vemos aqui a segunda mensagem angélica que diz: caiu, caiu, Babilônia, aquela grande cidade. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 2. Que razão é dada para a queda de Babilônia? Veja o que diz as Sagradas Escrituras: que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Mesmo versículo, última parte. Nós vemos aí que a razão para a sua queda é que ela deu a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Nós sabemos que o vinho, ele embriaga. Será que essa cidade ela deu realmente vinho literal para que as pessoas bebessem? Cremos que não. Vamos entender um pouco mais adiante que vinho é esse, de que vinho está se falando, que prostituição é essa que está se falando nesta profecia. Continue acompanhando o estudo e você vai entender. Pergunta 3. Como foi predita a subversão da antiga Babilônia? Como ela foi predita e como ela se cumpriu? Vamos ver. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Isaías 13, verso 19. Então nós vemos aí que a antiga Babilônia, o profeta Isaías anunciou que a sua queda seria como a destruição de Sodoma e Gomorra. Pergunta 4. Que convite foi feito para sair de Babilônia? Vamos ver que convite foi feito. O profeta Jeremias diz: fugi do meio de Babilônia e livrai cada um a sua alma, e não vos destruais na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua recompensa. Jeremias 51, verso 6. Então foi ordenado, para que as pessoas fugissem de Babilônia, saíssem de lá. E Deus deu a chance para que o seu povo que foi levado para a Babilônia saísse de lá antes da sua invasão pelos persas. E muitos saíram, voltaram para Israel, reconstruíram a cidade de Jerusalém, enfim. Mas a mensagem para sair de Babilônia, literal, aquela grande cidade do Império Babilônico, construída por Nabucodonosor, ela foi transmitida em seu tempo, que ela foi obedecida pelos que a ouviram, em uma grande parte, não todos, mas muitos ouviram e saíram de Babilônia. Vamos para a pergunta 5. Que fez a todas as nações a antiga Babilônia? Vamos ver o que ela fez a todas as nações. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Jeremias 51, verso 7. Então nós vemos aqui o profeta Jeremias usando uma linguagem simbólica, dizendo que essa grande nação embriagou toda a terra. Ela era como um copo na mão do Senhor para embriagar toda a terra. Por isso as nações enlouqueceram. Vamos um pouco mais adiante entender o que é isso. Pergunta 6. Qual foi o efeito dessa apostasia? Veja o que diz as Sagradas Escrituras. No momento caiu Babilônia e ficou arruinada. Gemei sobre ela, tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará. Jeremias 51, verso 8. Então aquela grande cidade de imperadores orgulhosos, uma cidade de ostentação, de luxúria, de idolatria, ela teve o seu momento de queda, de destruição. Ela ficou arruinada.
ela chegou ao seu fim. Vamos para a pergunta 7. Justamente antes da queda de Babilônia, que fez o seu rei? Vamos ver o que o seu rei fez justamente antes da sua queda. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Daniel 5, verso 1. Então eles estavam ali naquele banquete, se embriagando, se embebedando, com gracejos, com zombarias, com risos, com licenciosidades. Vamos para a pergunta 8 agora. Por meio de que ordem repudiou o rei a religião ensinada em Babilônia por Daniel e por outros que temiam a Deus? Vamos ver então aqui a blasfêmia. Vamos ver aqui o repúdio que ele deu à religião verdadeira, que foi ali pregada, ensinada por Daniel e alguns outros. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Daniel 5, verso 2. Então olha só que abuso, né? Pegou ali os utensílios do tabernáculo sagrado que eles roubaram lá de Israel e beberam vinho ali na presença dos seus deuses falsos, com seus príncipes, com as suas mulheres, as suas concubinas. Esta foi a arrogância de Belsazar. Este foi o atrevimento de Belsazar. Assim como hoje existem pessoas atrevidas que estão blasfemando de Deus, que estão profanando as coisas sagradas. Isso não ficará impune, assim como não ficou com Belsazar. Pergunta 9. Que assinalou o auge da apostasia de Babilônia? Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Daniel 5, verso 3. Então esse foi o auge da apostasia. Esse foi o auge do atrevimento, da petulância, de zombar das coisas de Deus. Vamos agora para a pergunta 10. Enquanto bebiam vinho, que deuses honravam? E beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Daniel 5, verso 4. Esses foram os deuses que eles honraram, que eles adoraram, enquanto bebiam vinho nas taças do templo de Deus, sagradas. Pergunta 11. Que ocorreu em seguimento dessa completa apostasia? Vamos ver o que aconteceu. Naquela noite foi morto Belsazar. Mesmo capítulo, hein? Declara isso. Capítulo 5 de Daniel. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Daniel 5, 30 e 31. O Evangelho do Reino foi pregado em Babilônia. Ver o estudo O Evangelho do Reino, tema 52. E Nabucodonosor foi levado a conhecer e adorar a Deus. Mas depois da morte de Nabucodonosor, Babilônia novamente voltara à idolatria. E essa apostasia tornara-se irredutível ao usar Belsazar os vasos sagrados da casa de Deus, dedicados à adoração de Deus, para neles beber o vinho de Babilônia, enquanto prestava adoração aos deuses falsos. Apareceu então a mão escrevendo na parede e sobreveio a queda de Babilônia antiga. Então assim foi a queda da antiga Babilônia, com atrevimento, com idolatria, com embriaguez, com licenciosidades, com lascívia, com luxúria, com todas essas depravações. Vamos para a pergunta 12. Nas visões de São João, que interpretação é dada à mulher que se assentava sobre muitas águas? Vamos ver então agora o que João declara a respeito de uma grande mulher que se assentava sobre muitas águas. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, verso 18. A grande cidade que imperava sobre os reis no tempo de São João era Roma. E aquela cidade deu o nome à igreja representada pela mulher, a igreja de Roma, ou papado.
Então nós vemos aí a profecia de João, no contexto histórico do tempo de João, a cidade que governava, a cidade de Roma, primeiramente ali no seu período imperial, pagão, onde deuses pagãos eram cultuados, mas depois agora, através da sua fase papal, também com a introdução aí de conceitos errôneos a respeito de Deus e de muitas verdades da palavra de Deus. Vamos para a pergunta 13, que diz o seguinte: na mesma profecia, como é a igreja de Roma, o papado, designada como antítipo da antiga Babilônia, ou seja, como uma figura, da antiga Babilônia. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17, verso 5. Então nós vemos aí que essa grande Babilônia, relatada por João, pelo apóstolo João, que tinha escrito em sua testa mistério, a grande Babilônia, a religião dos mistérios, alguns dos quais você bem conhece, o mistério da Trindade, os mistérios gozosos, os mistérios gloriosos, vários conjuntos de mistérios. É uma religião de mistérios, o catolicismo romano. E o apóstolo João, e profeta também, declarando a respeito da moderna Babilônia, da grande cidade em seu tempo, que reinava sobre os reis da terra, de Roma, ela teria escrito em sua testa mistério. Ou seja, o seu lóbulo frontal dos participantes deste culto, os participantes dessa crença, em sua mente, em sua testa, em seu lóbulo frontal, teria escrito mistério, que é o que eles aprendem, que é o que eles decoram, que é o que eles gravam em suas mentes, uma religião de mistérios. Pergunta 14. Que declaração específica dá ênfase a essa identificação? Vejamos a resposta. Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Apocalipse 17, verso 2. A igreja de Roma é chamada Babilônia, e sua religião foi um estabelecimento da religião da antiga Babilônia. Ela tem pretensões a um sacerdócio com poderes e privilégios excepcionais, justamente como fazia a antiga Babilônia. Pelo dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria, nega haver Deus em Cristo assumido a mesma carne do homem caído, exatamente como fazia a Babilônia antiga. Ver Daniel 2:1. Ele vem dizendo que os deuses não habitavam com a carne. Reclama jurisdição espiritual universal e, sob pena de castigos e penalidades, exige submissão, assim como fazia a antiga Babilônia. Ver Daniel 3. Então, como a antiga Babilônia, ali quando foi dada a ordem para que se adorasse aquela estátua, quem não adorou foi condenado à fornalha, e Deus salvou ali miraculosamente aqueles 3 hebreus que foram fiéis e não se curvaram àquela adoração falsa. A Igreja Católica, por meio de seu chefe máximo, Papa, nas santas inquisições, que eles dizem santas, não tem nada de santas, são malignas inquisições. Dessa vez, conseguiram queimar muitos que não se curvaram às suas estátuas, aos seus ídolos, às suas adorações espúrias. A mesma religião babilônica se reproduziu exatamente na história de Roma papal, a religião católica romana ao longo da história. A continuação da nota diz assim: repudia a verdade evangélica fundamental da justificação pela fé e zomba das obras, tal como fazia a Babilônia antiga. Vê Daniel 4:30. Uma cuidadosa comparação do ritual da antiga e moderna Babilônias revela ser o da última, cópia do da primeira. Fácil é traçar-se historicamente a relação através do paganismo de Roma política. Na subversão de Babilônia pelos persas,
que nutriam ódio tradicional à sua idolatria, os sacerdotes caldeus fugiram para Pérgamo, na Ásia Menor, ali estabelecendo a sede de sua religião. O último rei pontífice de Pérgamo foi Átalo III, que ao morrer deixou seus domínios e autoridade para os romanos, em 133 a.C., e desde então as duas linhas de pontífices máximos se uniram no de Roma. O Falso Cristo, de J. Garnier, Londres, George Allen, 1900, páginas 94 e 95. Nós vemos aí o cumprimento histórico exato desta profecia, nos declarando então que essa Babilônia, profetizada por João no Apocalipse, é a Roma papal, que entrega às nações um evangelho falso. Pergunta 15. Que disse Jesus do vinho da comunhão? Vamos ver então. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. São Lucas 22, verso 20. Então, olha que interessante. Que vinho é esse que a Babilônia dá? Será que é um vinho verdadeiro? Jesus disse que o vinho era uma representação de seu próprio sangue. Vamos agora para a pergunta 16. Qual é o ensino essencial do novo concerto? Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Hebreus 8, verso 10. Então, o vinho do novo concerto, do sangue de Cristo, uma das principais mensagens deste concerto, deste novo concerto que Deus faz com o seu povo, é colocar no entendimento deles, não mistérios, colocar na sua mente, na sua testa, não mistérios, mas colocar na sua mente as suas leis, as leis de Deus, para que eles obedecessem ao verdadeiro Deus, e não a um Deus considerado um mistério, que é o Deus trino que eles creem. Pergunta 17. Quando Cristo assim ministra a lei ao coração, que se torna ela? Vamos ver. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 2 e 4. Então, quando a lei de Deus habita em nosso coração, está em nosso coração, nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, andamos em novidade de vida. Pergunta 18. Em que outra declaração é a mesma verdade expressada? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. João 6,63. Então aqui nós vemos claramente, a importância dessa mensagem de viver pelo Espírito e não segundo a carne. Pergunta 19. Que espécie de ensino puseram os homens em substituição das palavras que são Espírito e vida? Vamos ver que ensino eles colocaram. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardares a vossa tradição. São Marcos 7, 7 a 9. Vamos à nota explicativa aí desse texto. Há duas taças, a taça do Senhor e a de Babilônia. O vinho na taça do Senhor representa a verdade viva, como a verdade é em Jesus. O vinho na taça de Babilônia representa suas falsas doutrinas, a substituição da palavra viva e lei de Deus pela tradição humana, e a união ilícita que fez entre a igreja e o poder secular, político, dependendo para dar força aos seus ensinos, mais do poder político que do poder de Deus. Por isso mesmo é que, embora mantenha uma forma de piedade, nega, porém, a sua eficácia. De acordo com 2 Timóteo 3, 1 a 5.
A citação seguinte estabelece a posição da Igreja de Roma no tocante à tradição. Embora essas duas correntes, a Bíblia e a tradição, sejam em si mesmas, em virtude de sua origem divina, igualmente santas e estejam ambas repletas de verdades, mesmo assim, entre as duas, a tradição é para nós mais clara e segura. Fé Católica, Reverendo José Fá de Bruno, D.D., Católico Romano, páginas 45. A substituição da lei de Deus pela da Igreja, em cumprimento da profecia de Daniel 7,25, testifica da completa subordinação da palavra de Deus à autoridade da Igreja. O ensino universal destas doutrinas, em lugar do evangelho puro, desviou o mundo do bom caminho e fez com que todas as nações bebessem do vinho da ira da sua prostituição. A reforma do século XVI foi um esforço para a volta às verdades puras da palavra de Deus. Nesta, os reformadores negaram a supremacia da tradição sobre as escrituras sagradas. Nós vemos aí, meus amados, claramente para nós que o vinho que essa nação, que essa grande nação, a nação do catolicismo romano, representada mundialmente, tem dado a todas as nações a beber. O vinho corrupto de seus falsos ensinamentos. No catolicismo existem muitas pessoas sinceras, muitos fiéis que procuram obedecer a Deus segundo o que eles sabem. São pessoas honestas, pessoas verdadeiras, pessoas devotas, que têm muitas qualidades, mas muitos têm sido despertados para os enganos que lhes foram dados e têm chegado ao pleno conhecimento da verdade. E isso é necessário para que eles não sejam de tal forma embriagados a ponto de não conseguirem discernir o que se passa com eles. Pergunta 20. Que relação mantém a Igreja de Roma para com as outras igrejas apostatadas? E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17, verso 5. Vamos entender um pouco melhor esse texto através dessa nota em nosso estudo, que diz assim: no credo do Papa Pio IV, uma autoritária declaração da fé católica romana é encontrada no seguinte acerto: reconheço a Santa Igreja Católica Apostólica como mãe e soberana de todas as igrejas. Artigo 10. Quando as professas igrejas protestantes repudiam o princípio fundamental do protestantismo, pondo de parte a autoridade da palavra de Deus, aceitando em seu lugar a tradição e especulação humanas, adotaram o princípio fundamental da moderna Babilônia e podem ser chamadas filhas de Babilônia. Sua queda está, então, incluída na de Babilônia e exige uma proclamação da queda da moderna Babilônia. Muitos representantes do moderno protestantismo têm rejeitado, de um modo ou do outro, muitas das doutrinas fundamentais da Bíblia, tais como a queda do homem, a doutrina bíblica do pecado, a infalibilidade das Escrituras, a perfeição das Escrituras como regra de fé e prática, a divindade de Cristo e sua consequente liderança sobre a Igreja, a conceição miraculosa de Nosso Senhor e seu nascimento de uma virgem, a ressurreição de Cristo, a morte vicarial, expiatória e propiciatória de Cristo, a salvação pela graça mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, a regeneração pelo poder do Espírito Santo, a eficácia do nome de Cristo na oração, o ministério e guarda dos santos anjos, os milagres como manifestação e intervenção direta do poder de Deus. Ainda que muitos líderes do moderno protestantismo, conhecidos como altos críticos, não tenham formalmente adotado o credo da Igreja de Roma e não se tenham tornado parte orgânica dessa corporação, mesmo assim pertencem à mesma classe ao rejeitar a autoridade da palavra de Deus, aceitando em seu lugar o produto de suas próprias argumentações. Há tanta apostasia num caso como no outro, e ambos devem ser incluídos, portanto, em Babilônia, e ambos cairão na queda de Babilônia. A mensagem da advertência se aplica com igual força a ambas as classes. Por isso, então, a importância
de atender ao convite. Saia de Babilônia, para que você não se corrompa com seus falsos ensinamentos. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 21. Até que ponto deveria ir a apostasia ou queda da moderna Babilônia, a mãe e de suas filhas? A grande Babilônia, né? Por isso que é chamada a grande Babilônia, porque é um grande conglomerado religioso. Resposta: e depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Apocalipse 18, 1-3. Essa nota em nosso estudo diz: no mais amplo sentido do termo, Babilônia inclui todas as falsas religiões, toda a apostasia. A mensagem do Evangelho anunciando sua final subversão deveria ser motivo de júbilo para todo amante da verdade e da justiça. Então o convite é feito, né? Para sair deste grande sistema religioso corrompido, que está levando as pessoas não à salvação, mas à ruína eterna, com as suas mentiras e enganos. Saiam desse sistema. Muitas pessoas já têm atendido esse convite e saído desse sistema falso de adoração e culto. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 22. Que convite final é feito para sair de Babilônia? E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Apocalipse 18, 4 e 5. Então, ali, meus amados, está chegando no limite divino a paciência para com a grande Babilônia. Ainda existe um restinho de tempo, mas é importante que você não deixe o tempo se esgotar para atender esse convite, para sair de Babilônia, para que você não receba as pragas que serão derramadas sobre ela. É importante que você atenda esse convite. Pergunta 23. Como será a queda da moderna Babilônia? E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Apocalipse 18, 4 e 5. Que cidade é essa, meus amados? Seria a antiga Babilônia, que já estava destruída há muito tempo? Aqui está se falando de uma grande cidade e não será jamais achada. Quando o profeta João profetizou a destruição dessa grande cidade, a grande Babilônia, ele não podia estar falando da Babilônia antiga, porque ela já estava destruída ao tempo do registro dessa profecia. Qual é a cidade que está embriagada com o sangue dos santos, dos cristãos? Não foi Roma que perseguiu, torturou e matou milhões e milhões de pessoas no tempo da Idade Média, chamada Idade das Trevas, onde imperou a supremacia papal e a perseguição papal, onde ela se prostituiu com os reis da terra? Com certeza se aplica a Roma e ao papado e ao catolicismo. Pergunta 24. Que cântico de triunfo se segue à queda de Babilônia? A última pergunta de nosso estudo. E a sua resposta é assim: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória. Apocalipse 19, 6 e 7. Que Deus seja louvado. Demos glória a Deus, porque realmente esta profecia tem se cumprido à risca. Ela vai continuar se cumprindo ao longo da história, com a destruição final de todo falso sistema de adoração. Que Deus te abençoe e abençoe a cada um de nós, para que nós atendamos a urgência dessa mensagem. Se nós já aceitamos, que nós a proclamemos agora a outras pessoas, porque este anjo, essa grande voz desse grande anjo, a palavra anjo no Apocalipse
em alguns momentos dá a conotação de mensageiro, aquele que transmite uma mensagem de Deus. Então, nesse contexto, nós somos esse anjo para proclamar essa mensagem da queda de Babilônia. É uma grande voz que está se avolumando em todo o mundo, chamando as pessoas a sair desse falso sistema de adoração. Se você já aceitou essa mensagem, junte-se a nós e avolume esse clamor, para que ele se torne um alto clamor em todo o mundo. Mas se você ainda não aceitou essa mensagem, que você estude mais, pormenorizadamente, este assunto, para que você possa então tomar a sua decisão de forma madura, de forma consciente. E que o nosso grande Deus, por meio de seu divino Espírito, ilumine a sua mente, para que você entenda a importância de atender essa mensagem. Que Deus abençoe a cada um de nós e até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Até mais.